Perfeito. Boa noite, senhoras e colegas. Muito bem-vindo, meu amigo Rogério Coelho, perito avaliador, um interessado nesta área de avaliação de imóveis, que busca o conhecimento. E eu fiz questão de, nessa noite, bater um papo, né, a respeito das avaliações de imóveis que são aferidas aqui no Brasil, os métodos e, principalmente, o método de avaliação comparativo, que é o método mais robusto, digamos assim, é um método que deixa, com certeza, o avaliador com mais tranquilidade de provar o que foi verificado. Então, senhores, eu sou o professor Luiz Fernando Mótola, perito atuante também, assim como o Rogério Coelho, trato das avaliações e professor de avaliações de imóveis já há muitos anos, né? Desde lá de 1995 eu já tratava desse assunto e também, logo que foi aprovada a resolução 1066 do Conselho Federal, que dá essa atribuição a mais. A atribuição ele já tinha pelo artigo 3º, né, da 6.530, mas dá, digamos, esse know-how mais elegante e formal ao corretor de imóveis, não apenas atuante na área de corretagem de imóveis, mas também o avaliador atuante, né? Então, eu fiz esse convite para o meu amigo Rogério, meu colega, porque ao longo de alguns meses que eu pude, anos, talvez 1, 2 anos que eu pude conversar, tratar com ele, eu verifiquei que é uma pessoa interessada, uma pessoa que se instrui, procura cada vez mais investigar, e isso é extremamente importante para os peritos, essa investigação. Então, eu queria dar boa noite, as boas-vindas, né, ao perito Rogério Coelho, e vou passar para ele agora, então, a palavra, senhores, por favor. Boa noite, professor, boa noite a todos que estão nos vendo, né? Eu agradeço essa oportunidade, né? Me coloco aqui na condição de um médico, me coloco na condição daquela criança que sempre vai perguntar o porquê, né? Tenho uma vontade muito grande de aprender mais sobre avaliação, e, na verdade, eu estou aqui mais como ouvinte, né? As dúvidas que eu tiver no tocante aí a tratamento de fatores, interesse estatística, com certeza eu vou questionar o senhor, e eu acredito que, eventualmente, todos se beneficiam, né, com as dúvidas que eventualmente vão aparecendo. Tá? É curioso, né, porque é um assunto no meio dos corretores que pouco se trata. Parece que tem colocar um mistério, parece que ninguém quer tratar desse assunto, interesse estatística, é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. E tudo aquilo que vier para a gente aprender, né, cada um utiliza da melhor forma. O importante é conhecer. A gente está na área, tentar entender, até para que a gente possa expressar a opinião daquilo que a gente conhece, né? Então, eu hoje vim aqui para aprender. Tá? Acredite, vou questioná-lo, se possível, pode ter certeza. Que bom. Rogério, que bom que tu topou, né, esse bate-bola que eu propus, né, porque como a gente trocou algumas informações, né, a coisa evoluiu um pouco mais, e a gente tratou de uma série de assuntos, né, assuntos que são instigantes e importantes para essa atividade de avaliador de imóveis e esta mercadológica que envolve uma série de profissionais, nós sabemos, que estão habilitados, né, por lei federal, né, os corretores de imóveis, os engenheiros e os arquitetos, os agrônomos, são profissionais que, por força de lei federal, então existe lá, então, nas entranhas não, porque está bem explícito a esses profissionais que eu citei, a avaliação de imóveis. Então, ela pode ser aferida também por um engenheiro, por um arquiteto, desde que o profissional tenha conhecimento do mercado e ele vá atrás das informações, inclusive de mercado imobiliário, que trate de parcerias com corretores de imóveis, que são, pela natureza da profissão, experts no assunto, são profundos conhecedores.
E por essa razão, por ser profundos conhecedores, que o método mais utilizado para os corretores de imóveis é o tratamento de fatores. O método é o comparativo. A forma de cálculo, então, seria o tratamento de fatores. Porque esse tratamento desses fatores importantes que existem, que são as qualidades, as quantidades do imóvel a ser analisado e também dos dados amostrais, essas variáveis que nós chamamos lá na inferência estatística, e daqui a pouco a gente bate um papo sobre isso. Então, no tratamento de fatores, ele está muito ligado ao conhecimento, ao feeling, à sabedoria desse avaliador que está fazendo aquela análise naquele momento, porque ele também não é um mágico. Se eu tenho uma missão e um prazo para executar aquela minha avaliação, então, dentro daquele prazo, foi o que foi possível do avaliador colher dos dados amostrais, naquela época que ele examinou a perícia, que depois passou. Então, ele não pode fazer mágica, ele não pode forçar fatores, como eu comento, apenas porque são fatores tradicionais. Puxa, fator profundidade é tradicional, eu tenho que usar. Não, tudo tem que ser analisado, todos têm que ser analisados. Mas se numa formatação, num conjunto de dados amostrais que eu consegui, algumas dessas variáveis eu não consegui naquele ou outro imóvel, já não consigo usar todos os fatores que eu quero, porque todos os dados amostrais têm que ter aquelas variáveis, aqueles fatores que eu escolhi, né? Então, eu costumo comentar, eu vendi 2, 3 apartamentos assim, entrou um outro agora aqui, eu já sei mais ou menos quanto vale. Então, evidentemente, que não basta se formar, botar o certificado no bolso, eu sou profissional, eu sou técnico, eu sou graduado, e ele não ter ainda o conhecimento. Então, a gente tem que ir à luta, aprender o caminho das pedras, né, desenvolver uma série de estudos, qualificações. Né? Que bom que todos os profissionais, de todas as profissões, eles buscassem algo mais, em vez de ficar só naquele registro, no diploma, enfim, e acham que aquilo já está pronto, né? Não. A partir daquilo é que tem que amadurecer, que nós vamos colocar os temperos, aquele aprendizado do dia a dia, como eu disse, de gastar a sola de sapato, de escutar as pessoas, de escutar os profissionais conhecedores. Tá? Então, eu defendo que os profissionais habilitados por lei federal, eles estão disponíveis para a sociedade escolher. E a sociedade, os juízes, os advogados, as incorporadoras, eles vão escolher quem é o profissional então, que esteja melhor preparado para desenvolver aquela atividade. Eu gostaria de salientar a norma brasileira. Então, existe uma norma, e pela lei do Código do Consumidor, ela deve ser, digamos, observada também. Nada também é tão restrito, nada é tão preso que não possa modificar ou melhorar. Mas a ABNT 14.653 é um grande trabalho, desenvolvido por profissionais conhecedores, e para que ela ficasse melhor ainda, seria muito interessante que todo o know-how, o conhecimento do corretor de imóveis, que trilha muito antes de 1978, da primeira lei lá, 1962, se não me engano, e conhece. Então, se houvesse uma harmonia desses profissionais em prol da nação, da sociedade brasileira, que esses profissionais se unissem e conseguissem montar um documento cada vez melhor e mais aprimorado, que envolvesse, então, esses profissionais que estão nessa atividade de avaliação de imóveis, e quando for mercadológica, envolve o corretor de imóveis, sim. Artigo 3º, indiscutível. Ele é consultado nas perícias pelos outros profissionais. Quanto vale isso, quanto vale aquilo, para botar ali no meu documento. Né? Então, ele é consultado. Então, e outras perícias, naturalmente, que são de especialidade desses outros profissionais, têm que ser resguardadas. Perícia de engenharia civil é perícia de engenharia civil. Perícia de agronomia é perícia de agronomia. Então, as coisas, cada macaco no seu galho. Certo? Isso é importante. Então, que abram as mentes, que possam as pessoas evoluírem para que evolua a nação, sem egoísmo, sem querer pegar toda a tainha do assado aqui para cima do braseiro. Né? Então, eu acho importante que aí o tema dessa avaliação trata
de avaliação de imóveis pelo método comparativo, isso aqui rege, é o método mais seguro, o método comparativo de dados do mercado, é o mais seguro e robusto, está ali a prova, não tem conversa para boi dormir. Então o método comparativo é o quente. Dentro desse método comparativo se divide fórmula de cálculo, as mais tradicionais, seria tratamento de fatores e a inferência estatística, que é mais moderna, mas lá dentro da inferência estatística também tem fatores. Então é importante que o avaliador que vá tratar com inferência estatística, que é um degrau acima, porque existem cálculos mais complexos, com menos subjetividade que existe no tratamento de fatores, por isso que tem que ser muito conhecedor para usar o tratamento de fatores. Não é para qualquer um. Eu tenho que saber analisar o imóvel e atribuir corretamente, né, as suas características do imóvel, físicas e funcionais. Né? E lá na estatística, às vezes, nem há tanta necessidade de conhecimento do avaliador. De tanto que eu consigo explorar esta forma de regressão de valores, que a estatística e a correlação, que é uma coisa que a gente tem que aprender, ela me indica quais são as variáveis que estão representando o valor. Isso é a coisa mais difícil. Quando eu ministro o curso de inferência estatística, a coisa mais difícil de explicar é que o avaliador precisa utilizar as variáveis que expliquem o preço que está lá, e não simplesmente porque são tradicionais. Saber quais são as que explicam o preço. Já no tratamento de fatores, né, o Rogério Coelho fez cursos, analisa essa situação, e eu pergunto a ele se no tratamento de fatores, tu entende que há um perigo na utilização do tratamento de fatores, porque ele também é utilizado por todos os profissionais que fazem avaliações, corretores, principalmente, avaliações mercadológicas, naturalmente. Se no tratamento de fatores tu acha que é um pouco arriscado essa falta desse conhecimento de algum iniciante, né, de algum profissional que não seja tão interessado em apresentar um trabalho mais seguro, e que, então, na hora de usar esses fatores que são tão subjetivos, desse poder que tem o corretor de imóveis, por lei federal, esse poder de atribuir valores, e tem, esse poder que ele tem de lançar a mão de algumas coisas que são muito subjetivas. Então, eu pergunto ao Rogério Coelho, nesse tratamento de fatores, tu encontra essa dificuldade de encaixar esses fatores que são mais importantes? Como é que tu faz? Por favor, Rogério. Professor, eu inicio pensando nos cursos que nós fazemos aí, no tocante de avaliação de imóveis, muitas vezes não se toca na norma de uma forma bem substancial. Olha, está na norma, isso está na norma. Só que ninguém nunca ensina o profissional a utilizar a norma, a entender a norma. Então, o tratamento de fatores, no meu ponto de vista, é como a média simples, né? Vai lá, colocou 5 imóveis, fez a média aritmética, ele pode errar também. O que eu vejo que carece, na verdade, é que, não sei quem colocou isso na cabeça do corretor, que ele não precisa conhecer a norma. Eu acredito que ele tem que conhecer, sim, tá? A norma vai dar essa luz para ele no tocante à utilização do tratamento de fatores, né? Ele tem que ser utilizado com cuidado, porque também o tratamento de fatores tem a subjetividade. Tem que ser usado o tratamento com cuidado, tem margens para que se utilize o tratamento de fatores. Eu não posso utilizar por minha conta e risco qualquer fator. Eu tenho que comprovar através aí de estudos publicados o porquê que eu estou utilizando aquele fator, né? E a gente parar para imaginar a prefeitura, as prefeituras, né, quando no cálculo do IPTU, elas utilizam fatores, e muitas vezes a gente desconhece. Topografia, se está numa área de alagamento, se está de esquina, uma série de situações, e nós, mesmo sabendo disso, o corretor muitas vezes não utiliza, e quando utiliza de forma equivocada. Fica muito difícil. Então, muitas vezes eu vou sair a pé, procurando, eu tenho avaliando, vou procurar
completar com dados amostrais, a dificuldade é muito grande. Acredite, para mim conseguir aqui na minha cidade o uso e ocupação de solo, eu tenho que pagar R$ 47. Né? Então a gente tem essas dificuldades, tá? Eu tenho uma amiga em Curitiba, a Silmara, eu sempre falei para ela que você está no paraíso, lá tem a guia amarela, ela traz todas as informações que o avaliador precisa. Aqui nós carecemos de usar o tratamento de fatores, eu tenho que ter cautela, porque a dificuldade, né, de encontrar imóveis semelhantes, eu posso até encontrar, mas numa rua diferente, numa rua que uma tem o rio, a outra está mais próximo da praia, existe uma diferenciação. Então, eu tenho que verificar isso também. Eu não posso, aleatoriamente, colocar tudo no mesmo balaio. Excelente. Essa investigação que tu estava comentando, que é necessário fazer, realmente, ela é muito, muito importante no tratamento de fatores, porque eu tenho que lançar alguns valores que são mesmo que observados ou por feeling, eu tenho que lançar valores. Lá na inferência estatística, eu faço um grande levantamento, quanto mais dados, melhor, naturalmente, certo isso, me deixa muito mais próximo o intervalo de confiança, e quanto mais dados, mais perto do intervalo de confiança, da média. Então, lá na inferência estatística, eu lanço uma série de variáveis, uma série delas, e essas variáveis estudadas pela regressão, e de relação delas com o valor observado, essas variáveis me dizem qual é a força de cada uma naquele momento, daquela pesquisa, se é a testada que está influenciando mais, se é o índice construtivo que está influenciando mais naquele imóvel observado nos dados amostrais, ou se é a localização, o que está influenciando mais. Isso no fatores não tem. Lá na inferência existe esse cálculo, que é uma coisa tranquila até de fazer, para verificar quais são as variáveis que estão interferindo no valor. E as que estão, inclusive, atrapalhando no cálculo. Então, ela me diz a inferência. Isso é muito bacana. E é uma coisa para o futuro. Eu comentei contigo há um tempo que, certamente, no futuro, haverá uma grande planta de valores daquela cidade, das principais cidades, as maiores, e depois até das menores, que há um estudo de cada um dos objetos, dos imóveis daquela cidade, onde ali existem 10, 12, 15 variáveis estudadas em cada um deles, na hora de comparar por inferência estatística, e aí somente assim, isso vai levar muitos e muitos anos, a gente pode fazer avaliações em 3, 4 minutos, porque eu tenho uma planta geral de tudo, eu boto o dedo em cima daquele imóvel, já sei quanto é que ele vale. Foi feito um estudo de uma série de variáveis, de imóveis do local e semelhantes por essas variáveis, né? Então é uma coisa difícil. Entre tratamento de fatores e inferência estatística, são duas formas de cálculo espetaculares para serem utilizadas. Mas claro que naturalmente precisam conhecimento, é necessário conhecimento do avaliador para utilizar tanto o tratamento de fatores quanto a inferência estatística. Não é simplesmente jogar esses valores lá para dentro do computador e apertar o Enter. Quando me perguntam se é interessante, se são interessantes os softwares de avaliações, eu digo que são muito interessantes. Eu gosto. Eu primeiro aprendi todos os cálculos no Excel, todos eles. E o curso que eu estou fazendo agora é esse aí. O cara aprende no braço todos os cálculos e sabe como é que é feito. Depois o cara compra os softwares, se quiser, de avaliações, e é muito bacana, faz todos os cálculos muito rapidamente, em 1 segundo, meio segundo, uma fração de segundo, aperta e faz os cálculos. Depois tudo colocadinho e armadinho, naturalmente. Mas, por que eu acho que isso aí é delicado também? É importante que o avaliador que utilize desses softwares saiba o que está fazendo. Então, aquele resultado que gerou em fração de segundo, ele tem que explicar o que é aquilo. Senão ele passa por um constrangimento, inclusive na frente do juiz, na frente do incorporador, não sabe explicar. Fez o laudo, deu um enter, saiu um resultado maravilhoso, perfumado, e ele não sabe explicar os passos a passo, ou passo a passo. Então eu acho importante que conheça primeiro o cálculo. Dá muito trabalho, dá, mas tu faz, aprende, entende, e depois faz no software, é joia. Eu acho excelente, o software tem 4, 5, 6 aí no Brasil, nota 10, que eu acho que é muito bacana de usar, tanto para fatores, que tem também, quanto para inferência estatística, nota 10. Mas o avaliador não basta ir lá e fazer um cursinho de 1, 2 semanas de como é que mexe no software, não é o suficiente para sair fazendo a avaliação.
Esse é o medo que nós temos, naturalmente. Eu acho que a avaliação de imóveis, a inferência estatística, é uma matéria um pouco mais complexa, naturalmente, mas ela é tangível para o técnico de segundo grau, desde que ele aprenda aquilo, desde que esteja na grade curricular, para que ele faça aquele cálculo de maneira adequada, saiba explicar. E aí ele pode usar até as duas formas de cálculo e conseguir encaixar no mercado, porque às vezes não basta o cálculo, não basta jogar dados lá para dentro, dar um enter e descobrir que é aquele valor. Eu tenho que ver se esse valor não é absurdo, porque às vezes eu erro, como tu disseste para mim. Às vezes a gente erra. Puta, digitei um zero a mais, mas tem que ter o raciocínio de terminar o laudo. Então, na hora de concluir, tem que ser decisivo e ver se aquele valor que tu calculou não é absurdo. E às vezes tu faz um cálculo, por exemplo, por inferência estatística, verifica um valor que resultou, porque não é uma invenção, e aí tu vai lá comparar com o mercado e fica mal aqui, não consegue encaixar. Nada se sabe, ninguém sabe tudo, senhores. Ninguém sabe tudo. Mas quanto mais tu estuda alguma coisa, melhor tu fica. E dizem que quanto mais tu estuda, menos tu sabe, né? É que tu abre a tua mente e vê que ainda tem espaço para muito mais. Então, os dois métodos são espetaculares. Puxa vida, mas se eu fizer uma avaliação pelo método de tratamento de fatores e fizer a mesma avaliação, na mesma métrica, os mesmos dados, por inferência estatística, eles vão dar o mesmo resultado? Primeiro, é possível que dê o mesmo resultado. Nós fazemos cálculos com 3 números depois da vírgula, principalmente no Excel, por exemplo. Tá? Então, eles não devem dar o mesmo. Mas se for um trabalho muito bem feito, muito bem embasado, ele tem que dar muito parecido um com o outro. O que encontrou aqui, o que encontrou aqui, né? Porque a inferência estatística, eu já disse, ela me dá maior objetividade, né? Nos cálculos, mais precisão, e o avaliador se compromete menos com o conhecimento, todo o conhecimento de tratamento de fatores, e eu faço inferência estatística. Puxa, vai ficar um trabalho muito mais qualificado e seguro. Porque ela verifica quem está influenciando. No tratamento de fatores não tem isso. É o avaliador que tem que conhecer e dizer, aqui é a testada que está valendo, é a localização, e é o índice construtivo. Porque aqui são excelentes os índices construtivos, a ocupação do solo, a altura e os recuos. O cara é conhecedor, tá, sobre esse assunto. Então, eles devem dar mais ou menos aproximados. Tá? E a inferência estatística, então, como eu comentei, é algo que vai agora um pouco mais além, ela não é nova, ela é bastante antiga já, mas não se compara ao tratamento de fatores. Mas a inferência estatística, então, ela é uma evolução necessária para todos os profissionais que são avaliadores de imóveis e até mesmo outras profissões que utilizam a inferência estatística. Procurar cursos de aperfeiçoamento, ir sempre mais além, sempre tem espaço, como eu comentei. A diferença principal entre os dois métodos é que lá na inferência estatística, tu lança os pontos que tu pesquisou, com todas as variáveis possíveis que tu encontrou, não adianta inventar, ficou em branco aqui, uma testada, esquece aquele dado. Não inventa nada. Nada. Nada deve ser inventado. Me compromete isso. Na hora do laudo, o juiz pode pegar o telefone, ou a parte, ou o advogado da parte, o procurador, e verificar se aquele dado amostral que eu botei ali é verdade ou não. Então, jamais devo inventar dados. Tem que ser fiel comigo mesmo, com a responsabilidade social que a pessoa tem, profissional. Tá? Então, lá na inferência, ela exige esses estudos que vão um pouco mais acima. Então, esses dados que eu pesquisei, que eu comentei, é uma nuvem de pontos que eu pesquisei. É um plano cartesiano com o eixo X e Y. Né? O Y é o valor observado por mim, os dados amostrais, e o eixo X é o valor e o eixo Y é o valor que eu quero encontrar para o bem objeto. Então, eu cruzo essas coisas, é isso que se inicia, essa forma que se inicia um estudo. Uma nuvem de pontos, e esses pontos eles estão no espaço ali, que são os dados amostrais com suas características. E o que faz a regressão da inferência estatística? O que é isso? O que é regressão linear? A regressão linear é o ajuste dessa nuvem de pontos para uma reta. Os pontos estão espalhados e eles ficam todos eles ajustados em uma reta só, todos ajustados. A gente chama de valores previstos, comparados com os valores observados que o avaliador fez. Então, aqueles valores previstos pela regressão, agora todos ajustados, eles são todos modificados. Eu tenho 20, 30 dados amostrais observados, quando eu faço a regressão, todos eles são modificados.
os 20 e 30, todos ajustados, previstos, em cima de uma reta. Aquela é a reta harmônica a todos os pontos observados. Então isso é automático, eu não tenho que fazer com o braço assim, ó. Eu lanço a regressão e ela me dá a reta mais ajustada, com a maior relação possível entre o valor observado do avaliador e as variáveis importantes que ele encontrou e foi possível observar. Então essa é a diferença da inferência estatística. Ela me dá resultados que são muito mais objetivos matemáticos e inferenciais, e que me isenta daquela escolha de um fator assim, assado, explicação de fator, né? Então a inferência ela me isenta disso, e é por isso que ela está sendo assim muito agora badalada, embora antiga, mas agora sim muito badalada, porque há necessidade, como eu disse, de evolução, tá? Rogério, passei a bola para ti. Professor, eu penso comigo aqui, eu estando assistente técnico, eu corretor de imóveis, sem conhecer sobre inferência estatística, não sei como funciona, nunca vi, como que eu vou questionar um laudo? Muito boa pergunta, excelente. Na verdade, nós temos assuntos para ficarmos 4 dias sem dormir e ficar conversando. Tão complexa que é essa matéria, e maravilhosa, instigante e apaixonante. É complexa, então são muitos assuntos, envolve uma série de profissões e análises espetaculares a respeito dessa atividade dos bens, né? Então, o que acontece? Primeira situação, o corretor de imóveis, ele foi formado no técnico em transações imobiliárias ou gestor imobiliário. Lá no técnico em transações imobiliárias, eu fui professor anos e anos do SENAC, inclusive em EAD, de avaliações de imóveis, de escolas técnicas aqui do Rio Grande do Sul, e inclusive do Niterói, do Rio de Janeiro, foi onde eu comecei o IBREP, lá em 94, ministrando para corretores de imóveis. Eu já era um corretor de imóveis. Então, essa situação do corretor, ele não tem na grade curricular, como eu comentei, certos cálculos. Então, para ele rebater ou até mesmo utilizar algo que ele não sabe, é arriscado. Então, o que é necessário? Que haja uma reformulação da grade ou uma espécie de pós ao técnico e até mesmo ao gestor ou até mesmo ao KNAI, que há uma preparação. Eu sugiro que após o KNAI, agora, a próxima coisa seja a inferência estatística para corretores de imóveis, que vão se preparar para essa situação, inclusive para defender seus laudos e pareceres. Aprender para defender. Eu não quero utilizar, mas eu quero me defender. Quero saber como funciona aqui para poder me defender ou atacar. Porque atacar não é agredir. Atacar é encontrar pontos falhos em pareceres e laudos de assistentes técnicos e principalmente de peritos que foram nomeados. Que alguns têm pontos falhos. Nada é perfeito. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar as coisas do futuro. Então eu tento fazer um apanhado da melhor forma possível da análise que eu pude fazer naquele momento com aquelas características. E tentar, então, apresentar um resultado. Nem é uma opinião. É um resultado encontrado através daquele processo de avaliação. Então o corretor de imóveis ele não deve, sem saber, sem ter o conhecimento, utilizar certos trechos da ABNT 14.653. E, como eu já disse, os trabalhos fornecidos à sociedade, por exigência do Código do Consumidor, devam seguir as normas brasileiras, neste caso, a norma brasileira 14.653, então ela deve ser, sim, lida pelos corretores, e nos trechos que ela se encaixa à profissão, ele deve utilizar a ABNT. E eu entendo, e já comentei no início da nossa conversa, do nosso encontro aqui, didático, pedagógico, orientativo, né, que ainda deve haver algumas reformulações na ABNT para que todas as profissões sobrevivam e se respeitem, porque elas se encaixam. E eu sempre costumo dizer que há uma intersecção entre corretor de imóveis, engenheiro e arquitetos, por exemplo, agrônomos. Uma intersecção é o momento que eles são parecidos, é justamente o valor mercadológico, já que eles têm lei federal que permitem.
Quem conhece muito o mercado é o corretor de imóveis. O arquiteto engenheiro que se prepara para isso aí, ele tem habilitação, sim, também não tem conversa para boi dormir. E ele vai continuar fazendo essas avaliações se for procurado pela sociedade. Essas avaliações elas estão provavelmente mais completas na parte estrutural, projetual, a parte urbanística, do que a parte mercadológica. Então, eles têm que lançar mão, nesse momento, do profissional corretor de imóveis e as imobiliárias para se certificar dos valores que ele vai colocar no laudo dele, que é muito bem feito se ele for um bom profissional e seguir as normas, né, da ABNT. E o corretor de imóveis, da mesma forma, ele deve ancorar os seus trabalhos na profissão dele. Ele pode até mencionar, inclusive, a ABNT 14.053, ler essa ABNT e ver os trechos que se encaixam no parecer técnico de avaliação mercadológica, né, que é o PETAM, ver os trechos que se encaixam, então, olha, isso aqui fica bem, um conceito e outro, a ABNT, né, o formato, o método que eu utilizei, a ABNT, certo? Ele deve utilizar. Mas ele ainda vai ter que se aprofundar mais a respeito dessa matéria para utilizar com mais sabedoria, porque os próprios engenheiros e arquitetos, que não são especialistas na ABNT, apanham para ler e executá-la. Não tenha dúvida sobre isso. E nós temos pressupostos, okay? Ou seja, eu tenho que verificar certas situações para ver se eu posso utilizar o tratamento de fatores, se eu posso utilizar a inferência estatística. Então, não é simplesmente chegar lá, rodar um programa de regressão, encontrar um valor e jogar no laudo. Não. Eu vou fazer uma série de testes estatísticos antes de ter certeza, para ver se aquela pesquisa está forte, robusta, teste de student, teste de Fishes na Decor, Durbin-Watson, uma série de testes são feitos para verificar se não tem força, se eu posso utilizar, se não tem uma série de dados que a gente chama de outliers, que são dados mentirosos, pontos fora da curva, né? Então esses pontos eles me enganam, eles me atrapalham, eles precisam ser analisados. Se o senhor me permite, é uma curiosidade. Normas internacionais, IVSC, vamos colocar dessa forma. A ABNT é um espelho do IVSC, né? Eu tenho pesquisado, tenho laudos de outros países, Espanha, Portugal, Itália. Eu sou um curioso, eu tenho uma coleção desse tipo de laudo. Eu não encontro inferência estatística fora do Brasil. Não? Por quê? Não. E afirmo o que eu estou falando. Eu não encontro inferência estatística fora do Brasil. Portugal, tratamento de fatores. Inclusive, lá tem um arquiteto, João Fonseca, ele é um expert, né? Então, um engenheiro, é arquiteto, perdão. Pode pesquisar. Não acho inferência estatística, só aqui no Brasil. Partindo desse pressuposto, né? Até porque aqui existe essa diferença do nós, corretores, como técnicos, né? Ou gestores, que seja, para o profissional de engenharia, para o profissional de arquitetura, isso criou um distanciamento, né? Olha, o corretor ele não tem capacidade para poder interpretar uma inferência estatística, ele não tem capacidade para aprender, a norma se usa porque eu, quando tenho que sugerir, ou melhor, como o senhor citou no início, olha, eu vou colocar esse valor porque eu tenho esse conhecimento, é meu conhecimento particular. Se eu tenho conhecimento da norma, eu tenho aí, fugiu agora, o intervalo de confiança, eu tenho intervalo de confiança, eu tenho meu campo de arbítrio de até 15%, eu posso usar até 15%, né? Certo. Eu estou fundamentando, eu não estou simplesmente achando que eu, pelo meu conhecimento do mercado, eu posso atribuir qualquer valor, eu estou fundamentando. Da mesma forma que, se eu tiver que utilizar 3 amostras, ou melhor, menos de 5 amostras no meu trabalho, eu justifico isso no grau de fundamentação 1. E o que a gente ouve é assim, não, o trabalho tem que ter 10, 20, 30 amostras. Isso é muito bonito para quem está na capital. Muitas vezes, para quem está nos extremos, essa dificuldade é muito grande. Então, o trabalho dele vai deixar de ser fundamentado. Então, nesse ponto que eu digo que a norma, ela se faz necessária. Para mim utilizar, ou melhor, para mim defender uma tese de TCC, um artigo, eu utilizo o quê? A norma. E por que eu, corretor de imóveis, eu não posso ter esse conhecimento? Alguém disse que não, o nosso trabalho só pode ser espelhado na 1066.
o mínimo está na 1066. Agora, eu posso ter mais dados, fundamentar com outras informações. E, no que eu vejo, se cria um bloqueio na cabeça do corretor. Eu tenho medo, eu não entendo a norma. O engenheiro que... Não tem. Eu vejo engenheiros batendo cabeça com a norma. Eu vejo engenheiros aprendendo inferência estatística. Né? E aí eu questiono o senhor. Nós, corretores, na prática da inferência estatística, né, usando no dia a dia, o mercado imobiliário muda, mas a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, que eu comprovo que eu tenho esse conhecimento, né, porque o interesse é chegar no valor de mercado, que é o nosso métier, valor mercadológico. Né? Se eu chego nesse consenso, o senhor vislumbra a possibilidade dos editais mudarem, incluírem o corretor também com esse conhecimento? Eu entendo que sim, porque sendo um corretor de imóveis um profissional especializado nesse assunto, então desde que ele seja naturalmente um profissional sério e dedicado, né, essas avaliações elas tendem a ficar até melhores que da inferência estatística de engenheiros e arquitetos, porque é o cara que conhece bem o mercado, né? Ele conhece o objeto que ele trabalha. Então isso aí é do dia a dia, sim, é do cotidiano do corretor de imóveis. Ele conhece o assunto. Eu entendo que essa evolução para a inferência estatística ela vai mudar o mercado, sim. Porque os imóveis serão aferidos, eu acho que de forma mais precisa, sem muito a subjetividade, sem muito o feeling. Mas, como eu disse anteriormente, se eu puder unir as duas coisas, todo o conhecimento e feeling com a objetividade, a imparcialidade da inferência estatística, ela vê quais são as variáveis que tu deve usar, ela diz. Mas no fatores, não, tu que escolhe e é aquilo, quase que é um vento. Mas mesmo no tratamento de fatores, eu tenho que validar os fatores que eu vou utilizar. Eu posso colocar um determinado fator que eu vou verificar e ele não vai servir para nada, ele não vai modificar nada. Então, esse conhecimento, atrapalha, né? Eu falo por mim, respondo por mim, o que eu vejo muito no nosso meio, e eu respeito isso, o conhecimento, a experiência do profissional. Né? Eu respeito demais isso. Eu bati o olho, eu sei que é aquele valor. Só que a gente está no momento que tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fundamentar e justificar. Esse gancho que tu me deu agora. É importante que ele tenha esse conhecimento e segurança para que ele possa fazer justamente essas avaliações com segurança, né? Para que possa provar. Então, essa é a situação de prova robusta e direta. Eu ancorei aquilo em dados amostrais. Tu mesmo me disse, às vezes, que tu não tem muitos dados. Eu não posso produzir dados. E para inferência estatística, por exemplo, eu preciso de bastante dados justamente para me observar onde que ela influencia. Fala, Rogério, por favor. Professor, eu faço um paralelo, hoje até comentei com o senhor, é o meu olhar, deixo bem claro. Eu sei que alguns colegas podem não gostar, mas é o meu posicionamento. Todo cliente que entra na minha imobiliária e ele pergunta sobre um determinado valor, mesmo eu estando dando a minha opinião, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Perfeito. Eu tenho uma responsabilidade, porque ele entrou no meu escritório acreditando que tem um técnico, e aquele profissional vai chegar no valor justo para ele. Às vezes eu vejo colegas falando, não, esse é um valor, é só uma opinião. Para mim, a opinião tem o mesmo valor que vai ser apresentado em juízo, o mesmo valor que eu vou dar no parecer no extrajudicial. Esse é o meu posicionamento. Isso, eu ia falar da fundamentação agora, porque a ABNT ela também prevê isso. Então, ela é uma coisa estudada, não é uma coisa ao vento, a ABNT 14.653. Ela é estudada, é uma coisa que tem esse fundamento, é interessante. Então, a gente vê o grau dessa dedicação do avaliador, ele tem a ver com a fundamentação do laudo. A dedicação de ir atrás, procurar mais dados amostrais, investigar. E o que ele encontrou naquele momento, para fazer a avaliação dele, ele não pode inventar, né? Se elas forem bem homogêneas, se os dados amostrais forem bem homogêneos, eu vou ter precisão. Então depende de duas coisas para fundamentação e precisão. Fundamentação, principalmente a dedicação do avaliador.
e a homogeneidade dos dados amostrais, para dar precisão. Então, é fundamentação e precisão. Então, existe um grau que a gente dá ali na ABNT 14.653, um grau de força daquela dedicação e da homogeneidade daqueles dados amostrais. Porque às vezes eu não consigo aquele da homogeneidade, foi o que eu encontrei na pesquisa naquele momento. Então, essas duas coisas, quanto mais força tiver de fundamentação e precisão, vai ter um grau mais elevado. Então, é distribuído em grau 1, 2 e 3 o rigor. Aquele grau 1, ele não exige tantos dados amostrais, né? Porque ele não tem tanta responsabilidade. Agora, com poucos dados amostrais, é importante que tu tenha um campo amostral mais ajustado, mais apertadinho. Senão tu vai falar de coisas que não são parecidas com o mesmo objeto. Então, já que são poucos dados amostrais, 3, 4, só 5, esses 5 têm que ser muito parecidos. Senão não tem condições de fazer uma são diferentes, são poucos e diferentes, aí não tem como. E o grau 2 te exige um pouco mais de dados amostrais, e o 3 mais ainda, que o 3 ele é solicitado, às vezes é um laudo de alto rigorismo, inclusive os honorários são maiores, né? É mais raro, mas acontece. Né? E quando tem a inferência estatística, além de influenciar o número de dados amostrais, vai influenciar também aquelas variáveis que eu escolhi para colocar no meu cálculo, na minha equação, né? Aquela equação que vai resultar tal da reta aquela. Certo? Então, se eu boto 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, o que são variáveis? O que varia ali? São variáveis que são independentes, né? Testar a profundidade, índice construtivo, né? Qualidade construtiva, pavimento, frente para o mar ou não, andar alto ou baixo, valor de condomínio. A gente pode fazer inferência estatística examinando o valor de condomínio. A gente pode fazer a inferência estatística verificando qual é a infraestrutura que tem um condomínio, por exemplo. Então, eu posso colocar uma série de variáveis. Agora tem um detalhe. Quando eu coloco muitas variáveis, eu perco precisão. Porque cada uma tem um erro. Tudo tem erro. É uma previsão do futuro. Coloquei testar, dá um errinho. Coloquei profundidade, dá um errinho. Coloquei índice construtivo, dá um errinho. Então, esse somatório. Então, não é interessante que eu tenha muitas variáveis no meu cálculo. Isso aí vai influenciar no grau de fundamentação. Então, se eu puder usar menos variáveis, 2, 3, 4, uma, se for uma regressão simples, mas que ela tenha muita força de explicação do valor observado, é o melhor. Menos variáveis e mais dados. Mas variáveis que sejam fortes, que sejam explicativas do valor do objeto. Né? Então, explicando por que ele vale aquilo. Com aquele cálculo aprimorado e refinado da inferência estatística, fica muito bacana. O cálculo fica afinado, ele fica costurado, robusto, fundamentado, preciso, autoexplicativo. Então, eu entendo que chegou o momento de evoluir. Se há boatos que o corretor de imóveis, a partir de não sei quando, será terceiro grau, vamos a isso. Vamos adaptar as escolas com calma, as TTI, né, para que elas possam se ajustar ao terceiro grau. E vamos elevar a qualificação desses profissionais que envolvem, no conjunto do país, grandes valores, que é um dos maiores setores que existe, é a construção civil, a alimentação. A construção civil está envolvida com as transações imobiliárias, as compras e vendas, as avaliações, as locações. Então, o corretor de imóveis tem uma missão extremamente importante na sociedade, porque ele envolve valores muito altos, o sentimento das pessoas com os seus bens. Né? Então, é uma responsabilidade, como tu disseste, quando alguém entra na tua imobiliária, na Gaia, né? Quando o cara entra na tua imobiliária, ele te procura como um profissional entendedor. Ele te procura como um médico, ele precisa de ajuda. Porque se ele soubesse quanto vale, e se ele soubesse como fazer a transação, ele faria sozinho. Ele não vai procurar o profissional. Ele vai procurar o profissional porque ele tem medo. Ele não é conhecedor. E ainda bem. Com certeza. Duas colocações dentro do que o senhor acabou de passar. O que a gente não pode esquecer, o corretor, ele tem a responsabilidade dele é muito grande. Ele é aquele cara que ele vende o terreno, que é a matéria-prima de qualquer construção. E é aquele que vai intermediar a venda do produto acabado. Então,
no início e no final, o corretor está ali, né? Isso. Então, essa responsabilidade, ela tem que ser respeitada também, né? Eu acho que todo mundo, né, toda profissão, ela tem aquele cara que peca, aquele cara que faz o certo, né? Mas muitas vezes isso é esquecido, né? Muitas vezes alguns colegas, alguns profissionais tratam o corretor como uma subprofissão, mas dependem dele. Isso. Então faça um cálculo e veja que a maioria das transações imobiliárias são feitas pelo corretor. Então veja o que ele gera de receita para uma cidade, aquele dinheiro entra limpo, mas ali está a mão do corretor. Muitas pessoas não sabem disso. Passa por ali. Ali está Passa pela mão dele. o suor do corretor. Não, boa parte, isso eu posso afirmar para o senhor, que boa parte. Raras são as vendas diretas, mas boa parte são utilizadas pelo corretor. Comentando a importância, justamente, da presença do corretor nessa operação da transação de compra e venda e locações, a importância desse profissional, como tu disseste, para fazer girar a engrenagem, rodar as situações. Não é um saco de bala, não é uma camisa que está sendo vendida. É um imóvel com grandes valores que vão desenvolver outras situações, outros imóveis, outras construções. Né? Eu não tenho dúvida que é muito importante essa profissão e que ela precisa, sem dúvida nenhuma, se especializar cada vez mais, porque além daquele feeling e conhecimento que o corretor de imóveis tem que ter, ele também tem que ter conhecimento muito bom nos cálculos, em vez de tu cair numa armadilha, né? Porque não se pode avaliar um imóvel sem fazer uma série de análises. Não adianta botar a metragem quadrada, o bairro. Tem que se fazer uma vistoria. Chega lá, o imóvel está reformado. Chega lá, o imóvel está demolido. Então, é importante que eu tenha conhecimento dessas situações, dessas possibilidades, desse jogo de cintura que existe ainda para o corretor de imóveis, para poder fazer essas avaliações. Então, eu primo muito por essas profissões e respeito e gosto demais das profissões. Acho que elas têm que estar ombro a ombro em prol delas próprias e da sociedade. Pois não. Professor, aproveitando, né? Inferência estatística no dia a dia do corretor. Não é avaliador, ele não vai fazer uma perícia, ele não vai, mesmo que seja extrajudicial ou judicialmente, ele não vai fazer. No dia a dia do escritório dele, no que a inferência estatística pode ajudá-lo? Como que ela pode ajudá-lo? Ótima pergunta. Ela pode ajudar o seguinte: o conhecimento dessa utilização, ou pelo menos a análise desse sistema, esse método não, dessa forma de cálculo, ela é importante sim para o corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis, como ele está envolvido em todas as transações, tem conhecimento, então ele tem um banco de dados, principalmente em grandes imobiliárias, né? Falou agora do setor de TBI das prefeituras, né, que tem um banco de dados espetacular. Várias dezenas de imóveis são vendidos. Em São Paulo, centenas de imóveis são vendidos por dia. Então, o banco de dados do setor de TBI das prefeituras é espetacular. E nas grandes imobiliárias também tem esse grande banco de dados. Então, se a imobiliária montar, através desse grande banco de dados, não somente os que estão ofertados, mas também os que já foram vendidos e que não mudou o mercado, é muito interessante para o corretor de imóveis que vai fazer uma captação, ele jogar essas variáveis que ele observou no bem objeto, da captação e avaliação, que na captação eles pedem a avaliação, mesmo que já eles venham com o valor pronto. Até porque muitas vezes o valor é muito alto e o corretor de imóveis tem que estar preparado para dizer que o valor não é aquele. Por isso, que são as variáveis. Não é bem assim. Então, ele teria condições, o corretor de imóveis, de usufruir desse banco de dados através de análise estatística. Desse banco de dados que ele tem nessa grande imobiliária, por exemplo, essas variáveis e o bem objeto. E com a análise, então, direta e rápida sobre isso aí, ele te dá um apanhado de quanto que vale esse bem, na verdade, conforme os dados amostrais. Sem ter que fazer análise de fatores e cálculos mais demorados. É na hora. Ele preenche qual é a testada, o bem entrou para fazer captação. Qual é se for um apartamento, qual é o andar, qual é o índice, qual é o gabarito construtivo, quais são os metros quadrados,
se ele tem frente, se ele qual é o andar, são as variáveis, a localização. E aí ele joga rápido, antes de fazer a visita da captação, joga rápido nesse plano de inferência estatística e bota as variáveis, manda rodar o programa, conseguiu uma boa relação, vê que o valor vale tanto. E aí ele já vai ancorado com isso, lá para a visita da captação. Inclusive já no celular, ou até impresso, uns 10, 12 dados amostrais para mostrar lá. Para a pessoa, não, olha aqui, eu tenho mais 12, aqui parece com o seu. Esse aqui é 300, esse é 500, esse aqui é 450, esse aqui é 600. Senhor, me desculpa, o senhor não pode valer 1 milhão. Não é, então não é uma coisa ao vento, é uma coisa ancorada. Uma outra situação importante da inferência estatística para uso e utilização do corretor, justamente é o que eu tinha falado. A sua defesa, quando ele for perito ou assistente técnico, do seu parecer, do seu laudo. A defesa que ele fez. Tanto que se ele usar a inferência estatística ou tratamento de fatores. Ele ter esse conhecimento, ele pode defender. E não somente isso, apontar os erros feitos por corretores de arquitetos em inferência estatística. Olha, isso, que não está bem. Está fazendo uma análise de uma loja de 100 metros e pegou uma de 800. Pegou uma de 25. Não pode. Tem que ser parecido. Muito próximo à área desse bem objeto que eu estou analisando. Essa análise que eu estou fazendo. Né? Então, eu acho que isso aí também contribui. Tá? E, sem dúvida nenhuma, aprender uma ferramenta nova. Aprender a dirigir um carro com mais instrumentos. Aprender a pilotar um helicóptero. Vamos além um pouco. Pô, eu piloto bem carro. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pilotar um Fórmula 1. Vamos adiante, vamos aprender como é que faz. Vamos pilotar um helicóptero. Tá? Então, nós estamos aí para viver. Estamos aqui para aprender, todos nós. Né? Evoluir nos cálculos e aproveitar essas situações. Eu sempre indiquei que todos os profissionais, de todas as categorias, os avaliadores, que é a minha área, o meu métier, que façam todos os cursos possíveis com os profissionais, todos os professores contribuem, porque os fracos, eles aos tempos desaparecem. Vale para corretor de imóveis, engenheiro, arquiteto. Os fracos ficam. Os melhores vão seguir. Então, eu tenho sede de assistir aulas, palestras de professores que sabem mais do que eu, naturalmente, porque eu já sei e não interessa. Quero saber de algo mais, quero saber de palavras técnicas, 1, 2, 3, 4, que são muito interessantes eu colocar no meu laudo lá. Puta, que palavra legal isso aqui. Vamos ver onde é que eu vou usar aqui. Isso que me interessa. Novidades. Isso que me interessa. As coisas que eu já sei, já sei. Isso aí, para mim, dá sono. Tá? Então, eu quero sempre ir mais além. Então, eu sempre sugiro que os colegas vão atrás de cada vez mais cursos, se aperfeiçoem, se sintam mais seguros, né? E possam exercer a sua atividade colocando trabalhos melhores à sociedade. Beleza, Coelho? Acho que é isso, né? Por hoje, a linha. Acho que esse bate-papo, né, para mim foi bastante esclarecedor. Né? Eu acho que falar de inferência estatística assusta um pouco. E se o senhor me permitir, só fazer uma correção, não diga que sair de um carro com um helicóptero, não. Vamos só deixar aí de um câmbio manual para um automático, para não assustar todo mundo. Para nós aprender mais coisas e ter uma sustentabilidade do meu laudo, do meu parecer, uma boa defesa, né? Sem dúvida. E teve uma série de colegas que passaram e ainda vão passar aí por essa nossa live, que ela possa ter contribuído, né? Para os avaliadores de todas as categorias. Né? E eu fico à disposição como professor, né? dessas profissões que eu comentei. E quem tiver interesse, então, e agora está marcado, já dia 1º de julho, eu estou lançando o curso de inferência estatística para todas as categorias. Professor, obrigado pela paciência aí. Como eu falei no começo, né, eu sou aquele garoto de 5 anos. Sempre vai ter o porquê. Né? Então, eu sempre vou estar questionando aquilo que eu não que eu não concorde, mas aquilo que não me satisfaz, eu vou cobrar. Eu quero mais informações, sempre. A gente tem sede, né? Eu falei. Eu tenho sede de matérias que eu não conheço, de professores que vão me dizer coisas interessantes, muita sede disso aí. E eu, como eu falei, fico à disposição dos amigos aí, quando precisar. Deixar muito claro para todo mundo. Nunca deixe ninguém dizer que você não tem capacidade para aprender. Né? A gente ouve muito isso. Né? Se eu quiser aprender,
Não vai ser fulano, beltrano que vai dizer para mim que, olha, você não pode fazer isso. Eu vou e faço, eu vou e aprendo. Né? A gente tem que ter isso. Posso ser corretor de imóveis? E aí? Né? Eu quero aprender e vou aprender. Se eu vou usar, aí já vai ser uma outra situação. Mas eu vou aprender. Perfeito. Obrigado por essa tua última mensagem, que foi muito boa. Vamos atrás, vamos aprender e vamos ir. Nem vou complementar. Muito bom. Uma boa noite para ti, bons negócios. E aos amigos também. Uma boa noite, bons negócios.